Agora nós vamos falar sobre as principais perguntas que se fazem então numa entrevista. Então nós selecionamos aqui 15 perguntas que geralmente são feitas. Não são feitas, obviamente, todas as 15 perguntas na entrevista. É que entre as várias pessoas, vários entrevistadores com quem nós conversamos, que passaram então para a gente então, uma lista das perguntas que eles costumavam fazer, então nós selecionamos essas 15 que geralmente são as que mais são feitas então. Então você pode ter certeza que dentre essas 15 vai cair mais ou menos umas 4 ou 5 perguntas que com certeza todos os entrevistadores fazem. Nós vamos comentar então sobre essas perguntas agora, então com você, ok? Então a primeira pergunta que geralmente se fazem, aliás não é nem uma pergunta, né? É um pedido, perguntam para você, pedem para você, aliás, para que você fale de si mesmo, fale sobre você. Então se eu perguntar, fale sobre você, o que você diria sobre você? É importante ressaltar que quando eles pedem para você falar sobre você, não é para você contar a história da sua vida, onde você nasceu, como foi que você chegou até aqui, enfim, essas coisas. O que estão querendo dizer é para você falar um pouco sobre como você vive a sua vida hoje, onde você mora, o que você faz, principalmente se você sai, mora com quem, essas coisas. Querem saber, a partir dessas coisas que você falar, que eles vão direcionar outras perguntas também. Então é muito importante que você esteja preparado para falar sobre como está a sua vida hoje e principalmente sobre a sua vida profissional. Entendeu? Falar um pouquinho o que você sabe fazer profissionalmente, onde você já trabalhou, essas coisas. Então você, estando preparado para falar sobre você, vai ser melhor na hora da entrevista. Então, se eu te perguntasse agora, fale sobre você, o que você diria? Então é importante que você se prepare antes, ou seja, ensaie, tá, para você responder esta pergunta, tá? Falar sobre você lá na hora da entrevista, ok? Depois nós temos aqui a segunda, que é qual o seu objetivo a longo prazo? Por que o entrevistador pergunta isso? Porque ele quer saber quais são seus planos futuros. Se você está a fim de trabalhar aqui só por enquanto, só até arranjar uma coisa melhor, ou se você tem interesse em continuar na empresa. As empresas, principalmente as boas empresas, elas não querem funcionários que fiquem pouco tempo. Elas querem pessoas que trabalham durante um longo tempo na empresa, porque ele não precisa passar pelo processo seletivo novamente, não precisa treinar de novo, enfim, não tem aqueles problemas de RH, aquela burocracia toda. Então, para evitar esse tipo de problema, é que eles querem contratar uma pessoa que pretenda fazer carreira, que pretenda trabalhar muito tempo para que não dê preocupação para a empresa. Então, por isso que eles fazem essa pergunta. Ou seja, então se você responder que o seu projeto a longo prazo é ir morar do outro lado do mundo, então talvez eles possam perguntar, e quanto que é longo prazo para você? Quantos anos significa um projeto de longo prazo? Para que eles possam avaliar, então, quanto tempo mais ou menos você poderia ficar na empresa se fosse contratado. Então vá preparado também para responder quais são os seus projetos a longo prazo. E não adianta dizer assim, eu não tenho nenhum projeto a longo prazo. Isso vai representar também uma coisa negativa. Você não faz planos, não tem metas, não tem objetivos. Isso quer dizer que pode, então, você pode vir a trabalhar nessa empresa e amanhã ou depois você desiste e muda de emprego, muda de ideia, enfim, essas coisas. Ok? Outra pergunta, quais são suas metas a curto prazo? Agora o entrevistador, obviamente, vai querer saber também um pouco mais sobre os seus objetivos agora, de imediato. Obviamente você tem que ter cuidado para responder, porque essa resposta também vai interferir na continuidade da entrevista e na pretensão do entrevistador, então, em te contratar. Portanto, você pode responder algo a respeito de que uma meta sua a curto prazo é encontrar um bom emprego, é encontrar trabalho. Óbvio que é isso, ele vai entender que esse é um objetivo claro que você tem, entendeu? E você pode dizer outras coisas também, terminar sua faculdade ou voltar a estudar, coisas desse sentido. Não adianta dizer que seu projeto a curto prazo é ir morar com a sua família em outra cidade. Isso significa que você vai abandonar a empresa. Ou que seu projeto a curto prazo é viajar, ir para outro lugar, enfim, essas coisas, entendeu? Algo que vai interferir. O que você disser sobre seus projetos a curto prazo, você tem que avaliar isso, que não pode interferir na ideia de que talvez você esteja trabalhando na empresa. Porque se isso acontecer de uma forma negativa, então obviamente eles não vão continuar então, com a intenção de te contratar.
que o levou a enviar o currículo à nossa empresa? Prepare-se para responder essa pergunta. E não adianta dizer assim, porque eu estou atrás de um emprego. É óbvio que você está atrás de um emprego, só que isso coloca a empresa como sendo um meio para você conseguir um emprego, tudo se você estivesse usando a empresa. Não pode. Para você responder essa pergunta, você tem que estudar a empresa. O que a empresa faz? Quanto tempo está no mercado? Quais são seus produtos e serviços? Por que seria interessante você trabalhar lá? Você tem que arquitetar essa resposta, você tem que formular essa resposta, você tem que se preparar para responder esta pergunta. E você só vai se preparar quando estudar a empresa. Então estude a empresa através da internet, faça perguntas para quem conhece, saiba qual é o meio de trabalho da empresa, para que você possa responder por que você levou o currículo para lá. Por que você encaminhou? Por que você enviou o currículo para lá? Você tem experiência na área, no ramo de atividades da empresa? Quais são suas intenções com a empresa? Por que foi que você fez isso? Então prepare-se para responder essa pergunta também. Outra, qual foi a decisão mais difícil que você já tomou até hoje? Essa pergunta, obviamente, ela vai ser feita quando a pessoa já tem um pouco mais de idade, né? Dos 30 anos para lá. Dificilmente se faz uma pessoa mais jovem. Por quê? Porque querem avaliar, primeiro, qual foi essa decisão, eles querem saber o que foi que aconteceu com você, que foi uma decisão difícil, e querem ver como você lida com situações difíceis. Porque pode ser que na empresa, eventualmente, ocorram situações em que você tenha que tomar decisões difíceis, e eles querem avaliar como você se comporta, como você reage diante de uma situação difícil, diante de uma situação complicada, que você tem que tomar uma decisão rápida, e obviamente a decisão tem que ser a favor da empresa, e eles vão querer saber então, através da sua resposta para essa pergunta, se você tem um perfil para tomar decisões difíceis de uma forma que vá beneficiar a empresa no futuro. Sexta pergunta, número 6, o que você faz no seu tempo livre? Essa pergunta você tem que ter cuidado para responder, porque obviamente ela vai afetar também a sua contratação. As empresas estão cada vez mais interessadas então em saber o que você faz no seu tempo livre e saber se isso vai de alguma maneira afetar a empresa. Por exemplo, não adianta você falar que no seu tempo livre você gosta de tomar cerveja, você gosta de ir para balada, fim de semana você está em todas as baladas, isso obviamente vai afetar. Você festa demais. Então, no momento em que a empresa precisar de você, se precisar de você à noite, ou no fim de semana, ou qualquer coisa assim, obviamente esse trabalho será complicado porque você está ocupado, você está cansado demais, ou qualquer coisa nesse sentido. Porque você é muito baladeira, você entendeu? Então, por isso você tem que ter cuidado para responder esta pergunta. Também não adianta você falar que é muito certinho. Só passo com a minha família, eu fico estudando, eu fico lendo. Se for verdade, ok, tudo bem, mas não minta a respeito disso. Tenha cuidado também com aquilo que você posta no Facebook ou qualquer outra rede social que você utilize. Por que é importante ter cuidado? Porque as empresas costumam acessar essas páginas, tá? Para saber o que você anda colocando lá, para ajudar também a escolher um bom funcionário. Porque lá vai mostrar um pouco, dependendo das coisas que você compartilha, das coisas que você escreve, quem são seus contatos, seus amigos, isso vai criar uma imagem, uma ideia sobre quem é você, sobre o seu perfil. Então, por isso que é importante você ter cuidado também. Aquilo que você faz na sua vida pessoal, com certeza vai afetar a sua vida profissional, sim. Quais são suas qualidades? Essa é outra pergunta que geralmente sempre aparece nas entrevistas de emprego, tá? Então vá preparado para responder esta pergunta também. Essa aqui até que é fácil, porque apesar que tem gente que tem dificuldade de falar de si mesmo, dificuldade, aliás, de falar das suas próprias qualidades, porque não sabe quais são. Então faça uma lista de mais ou menos umas 5 qualidades. Para você saber se você possui essas qualidades, pergunte para as pessoas mais próximas, aquelas mais sinceras, aquelas que conhecem você, para te ajudar. É muito importante você saber quais são suas qualidades. Tem gente que tem muitas qualidades que nem sabe que tem, então não consegue usar isso a seu próprio favor. Por isso, descubra quais são suas qualidades, para que você possa saber onde você acerta e saber em que você é bom. Por isso que é importante se preparar para esta pergunta, para você passar essa listinha de qualidades. Ok? Uma outra pergunta, também meio contrária, é aquela: quais são os seus pontos negativos ou os seus defeitos, né? Falar das qualidades até que é fácil, mas e agora falar dos pontos negativos ou dos defeitos?
em que isso pode te afetar, né? Se você falar só dos seus defeitos, das coisas ruins que você faz, enfim, obviamente fica difícil de contratar. Por outro lado, se você falar coisas do tipo, meu defeito é ser perfeccionista, nossa, eu gosto tudo perfeito, ninguém cai nessa mais, entendeu? Não adianta você dar esse tipo de resposta, porque as pessoas não vão acreditar nisso. Por isso, não precisa você falar assim, que um dos seus defeitos é ser perfeccionista. Isso não existe. Tá? Você pode falar dos seus defeitos. O que você precisa fazer é acrescentar alguma coisa, é dizer como você lida com o seu defeito. Por exemplo, se eu disser que o meu defeito é ser impaciente, que eu detesto enfrentar a fila, que eu detesto ficar na fila de banco, qualquer coisa desse sentido, eu também posso acrescentar que, como eu sei que eu não gosto de esperar, então quando eu tenho que enfrentar uma fila, eu levo comigo um livro, uma revista ou qualquer coisa assim para que eu possa aproveitar melhor o meu tempo e não ficar simplesmente lá esperando chateado. Qualquer que seja o seu defeito, você precisa mostrar como que você lida com ele. Por exemplo, um outro defeito. O meu defeito é falar demais, eu fico conversando demais. Então o que eu faço? Eu fico me policiando, fico me controlando para eu não falar muito. Você entendeu? Você tem que demonstrar qual que é o seu defeito, porém como você trabalha com ele. Aí sim você transforma coisas negativas em coisas positivas. Outro, que avaliação você faz do seu último emprego? Essa aqui você tem que ter um grande cuidado para não falar mal da empresa anterior, do seu chefe, chefe anterior, ou que seja onde você está ainda. Às vezes, né, tem muita gente que está no emprego, mas está procurando outro. Você entendeu? Não fale mal. Isso nunca pega bem, entendeu? Não fale mal. Mesmo que você tenha razão, sob o seu ponto de vista, não, mas eu tenho razão, o pessoal é difícil. Mas você não pode falar isso. Então você tem que fazer algumas avaliações, tem que dizer coisas do tipo assim, olha, meu emprego foi interessante, tivemos alguns problemas, mas eu aprendi com eles e eu aprendi muito lá naquela empresa, então hoje eu não tenho o que falar mal de lá, só que eu estava precisando de algo melhor, eu estou procurando algo melhor porque eu preciso mudar, eu preciso melhorar. Né? E lá chegou num ponto onde não dava mais para crescer, era ali. Entendeu? Então eu precisava de algo melhor, por isso eu estou buscando algo melhor. Quando você diz que está buscando uma empresa melhor, um lugar melhor para trabalhar, o que vai acontecer é que o avaliador vai se sentir elogiado com isso, porque se você está procurando algo melhor e você veio aqui, porque aqui é melhor, você entendeu? E então, obviamente, você está fazendo um elogio. Não adianta pensar assim, e se eu falar que fui demitido, isso é negativo, ou se eu falar que saí da empresa, isso é positivo ou negativo. As duas coisas podem ser positiva ou negativa. Se você foi demitido de lá, isso pode ser positivo também, ou pode ser negativo. Se você saiu de lá, pode ser positivo ou pode ser negativo. Na verdade, os avaliadores não estão muito focados nisso, porque sabem que isso é complicado de se estabelecer um padrão. E não adianta, eles sabem que não adianta ele ligar lá também e ficar pedindo referência, porque se as pessoas falarem bem de você, ok, tudo bem, mas se falarem mal, pode haver processo por causa disso. Não se pode falar mal de pessoas que trabalharam na empresa. Isso é contra a lei. Assim, alguém liga para mim pedindo referência de um funcionário, eu não posso dizer que ele não serve, que ele trabalhou mal. Eu posso, no máximo, dizer que não quero opinar. Mas se eu disser que não quero opinar, pode ser que eu simplesmente não queira me envolver, não queira fazer nenhuma indicação ou não queira falar mal dele. Então não dá para se ter certeza, entendeu? Dessas coisas. Por isso que é importante você citar que está buscando algo melhor, não falar mal da empresa, ser sincero, falar com sinceridade, você entendeu, sobre o outro emprego, porém evitar de falar as coisas negativas, as coisas ruins. Não fale mal, não xingue, não diminua a outra empresa ou seu chefe, não critique. Diga apenas que você está procurando algo melhor e assim, obviamente, a sua resposta, você vai conseguir sair bem nessa resposta. Por que você saiu da empresa? Aqui, no caso, se faz essa pergunta quando, como eu disse anteriormente, quando você acaba dizendo que saiu de lá. Não foi demitido, mas que saiu de lá. Então, a resposta acaba sendo a mesma. Eu saí porque eu preciso de algo melhor, eu senti que eu precisava de algo melhor, eu estava buscando, estou buscando isso. Foi por isso que eu saí. Ali foi legal, então, a gente aprendeu muito,
mas chegou num ponto que eu tinha que dar um próximo passo, tinha que evoluir profissionalmente. Você entendeu? Então assim você sai dessa é uma boa resposta, ok? Mas cuidado, porque o risco é muito grande. Nossa tendência é falar, não, isso aí é porque o chefe não tem condição. Não tem condição, entendeu? Então não pode, isso aí vai pegar mal para você. Outra, qual a sua maior dificuldade no emprego atual? Essa pergunta se faz quando, como eu disse também anteriormente, você está num emprego, mas você está procurando um outro. Então, nesse caso, se faz essa pergunta, mas qual que é o problema lá? Por que você quer sair de lá? Também, da mesma forma, cuidado para não falar mal, para não criticar, para não diminuir a empresa. Você entendeu? Você sai da mesma maneira, como eu já te indiquei as duas respostas anteriores. Olha, lá tá bom, eu gosto de lá, uma pessoa é bacana e tal, mas eu preciso crescer profissionalmente, por isso que eu estou procurando uma outra coisa, por isso que eu estou procurando algo melhor. E é assim. Às vezes o entrevistador insiste para ver se você vai falar não. Tenha cuidado. Que experiência você possui sobre esse tipo de trabalho? Aqui não tem o que inventar. Se você tem experiência, tem. Se você não tem experiência, não tem. Não adianta mentir. Não, eu tenho muita experiência. Nossa, já trabalhei com isso. Entendeu? Quando é mentira. Porque ele vai acabar descobrindo. Ele pode descobrir ligando lá e perguntar. Porque ele pode ligar lá e não perguntar a referência tua. Ele pode ligar e perguntar: fulano de tal trabalhou em tal função? Só para confirmar isso. E isso não é contra a lei a empresa dizer. A empresa pode sim falar: não, trabalhou sim. Entendeu? Eu já fiz isso, já liguei para perguntar: fulano de tal trabalhou aí? E a pessoa respondeu: sim, trabalhou sim. Nessa função? Sim, nessa função. E aí eu parei, não perguntei mais, porque eu sabia que a pessoa não ia, né? Não sei nem o que ela ia dizer, mas não precisava mais, né? Então terminamos por ali. Você entendeu? Então, se você tem experiência, diga que tem experiência. O que você pode fazer é dizer que, apesar de não ter experiência, você quer aprender, você quer ter experiência. E aí você pode perguntar: a empresa não dá treinamento sobre esse assunto, nessa função? Porque eu quero aprender isso, eu quero ter experiência nisso. Eu aprendo fácil. Aí você pode até contar uma história de uma época que você entrou numa empresa, você não tinha experiência nenhuma, e você pegou o negócio, você levou para frente, enfim, essas coisas. Você entendeu? Que o importante é não deixar passar. Não simplesmente dizer: não tem experiência. E aí morreu ali? Não, tem que argumentar, tem que insistir. Por que você quer trabalhar aqui? Essa pergunta tem a ver com aquela anterior do currículo, né? Por que você mandou o currículo para cá? Então, também da mesma forma, você precisa estudar a empresa e se preparar para argumentar. Eu quero trabalhar aqui pelo seguinte, porque essa empresa aqui é uma empresa de vídeo, é uma empresa onde eu posso demonstrar meu trabalho, porque eu sei falar de câmera, eu sei filmar também, eu entendo de iluminação, essas coisas, eu sempre gostei dessa coisa de vídeo, de produção audiovisual, entendeu? Então, nessa comparação, você vai argumentar, porque você pode dizer que tem experiência, se tiver, pode dizer que não tem experiência, mas que você quer trabalhar. Não precisa nem falar que não tem. É porque eu quero trabalhar, porque eu gosto disso, entendeu? Porque eu vi na internet que a empresa faz isso, a empresa trabalha com isso, a empresa vendeu o produto não sei aonde, porque um amigo meu comprou, porque eu tenho um parente que já conhece a empresa, não sei o que, Essas coisas. Quando você demonstra que conhece, que pesquisou a empresa, o interesse do avaliador aumenta, porque você demonstra que conhece a empresa, então. E aí você argumenta, você coloca seus argumentos ali, porque eu posso ajudar no atendimento, enfim, se o cargo é para atendimento. Vamos supor que o cargo é para atender telefone. Então, eu sei falar muito bem telefone e tal, não adianta você falar: eu gosto de ligação. Não existe isso. Eu me comunico muito bem, né? Eu gosto de trabalhar, sei trabalhar, eu acho que não tem dificuldade nenhuma, acho que a empresa tem treinamento, a gente pode aprender mais, enfim, essas coisas. Você precisa conversar, demonstrando interesse, entendeu? Então estude a empresa, estude o cargo, a função, para você saber. Não tem como eu te dar respostas prontas para tudo. É uma coisa que eu só posso te direcionar. Então, quando você vai para uma vaga, estude a empresa, estude o cargo, para que você possa responder essa pergunta da sua maneira. Você prefere trabalhar em equipe ou sozinho? Essa pergunta aqui não adianta você pensar assim: puxa, se eu falar que eu prefiro trabalhar sozinho, não vai me contratar, porque eu ouvi dizer por aí que trabalhar em equipe é fundamental. Tal. Não é bem assim. Às vezes a função é trabalhar sozinho. E o que acontece
quando uma pessoa que gosta de trabalhar em equipe é colocado sozinho, ele não para na sala dele, ele não para no lugar dele, ele fica saindo de lá, dando voltinha, bebendo água, tomando um cafezinho, chegando na sala dos outros, puxando conversa, porque ele não consegue ficar sozinho. O mesmo ocorre ao contrário. O indivíduo que gosta de ficar sozinho, que se dá bem sozinho, que produz melhor sozinho, quando é colocado em equipe, ele não consegue interagir, ele não consegue participar, ele não consegue fazer, porque ele não se concentra. Os outros atrapalham ele, é natural isso. Então, se você não sabe ainda se prefere sozinho ou em equipe, diga, olha, eu não sei, eu não percebi ainda se for o caso, se eu trabalho melhor em equipe ou sozinho. Eu acho que das duas maneiras eu me saio bem, entendeu? Mas se você percebe que trabalha melhor sozinho, então é melhor trabalhar sozinho, você entendeu? E se você percebe que trabalha melhor em equipe, então responda isso, não precisa pensar que essa ou aquela resposta é melhor. O avaliador sabe por que ele está perguntando isso. Qual sua pretensão salarial? Essa aqui é outra pergunta que as pessoas ficam receosas, né, de falar assim, eu acho que a gente combina. Não é assim a gente combina. Hoje a lei é muito clara, ninguém faz nada sem ter definido essas coisas. Qual é o horário de trabalho, qual é a função, qual é o cargo, quais são as atividades, os dias, enfim, qual é o salário. Então não tem nada de errado você falar sobre pretensão salarial. E a pretensão salarial você tem que observar duas coisas. Primeiro, quanto você precisa para vender? Você paga aluguel, quanto que é de aluguel, quanto que é de luz, quanto você gasta de mercado, essas coisas. Você tem que ter uma ideia. R$800 eu pago todas as minhas contas. Beleza, então você precisa de R$800. Agora, às vezes, você vai pedir isso, não, minha pretensão é R$800, não. Você tem que ganhar mais, você tem que crescer, você tem que progredir, você tem que fazer investimentos, você entendeu? Aí você tem que fazer para dar um valor. Primeiro, estudar o cargo, quanto é que estão pagando por aí. Você vai numa entrevista para um auxiliar de dentista, por exemplo. Então o que você vai fazer? Você vai estudar quanto é que estão pagando aí pela cidade, aí, pergunta para uma ou para outra pessoa, procura na vaga mesmo, lá na lista de vagas, né, o salário, porque lá tem, muitas vezes tem a vaga, qual que é o salário e tal, os benefícios, para você pedir. Vamos supor que o salário para um auxiliar de dentista seja R$800. Você pede R$800 se você quiser. Quer pedir 1.000? Pede 1.000. Vai que paga. Porque tem duas coisas aqui. Tem pessoas com salário, por exemplo, que é de mais ou menos R$800, a pessoa pede, não, vou pedir 600, vou pedir 500, porque ele me contrata. Pode ser que contrate, porque você está pedindo pouco. Então, para pagar pouco, a pessoa te contrata. E depois, como é que você vai pedir aumento? Você vai ficar sabendo que tem muita gente por aí ganhando mais, não é? E como é que você vai pedir aumento? Não vai conseguir. Aí, outra coisa é quando a pessoa pede muito acima. Pode ser que ele também contrate. Se está pedindo acima, aí vai avaliar se você tem experiência, qual é a sua atitude, seu profissionalismo. Porque de repente vale a pena. É melhor pagar mais e ter um profissional do que pagar pouco e ter uma pessoa meia boca que vai espantar a clientela. Você entendeu? Então tudo tem seus dois lados. Então a melhor maneira de você definir e você pedir um salário é você estudar quanto é que estão pagando, qual é o valor de mercado, e você pede mais ou menos por aí, ok? Acabou então as nossas perguntas, não é? Acabou. Então nós terminamos por aqui este vídeo. Eu espero que você coloque em prática então, o que você viu aqui e que você se saia muito melhor nas próximas entrevistas, na entrevista onde você vá, que você tenha sucesso então, na sua entrevista de emprego, ok?